Parte 1. Quem somos? A composição da humanidade. Quem e o que somos nós? Você já parou para realmente pensar nessa questão? Qual é a nossa composição básica? De que substância somos feitos? Qual o elemento essencial da nossa composição? A resposta em uma palavra é desejo. Somos desejo em movimento. Quando utilizo a palavra desejo para nos definir, não se trata de uma metáfora. Desejo é a qualidade essencial da natureza humana. É aquilo de que somos feitos e o que nos move e nos motiva. Somos todos pacotes de desejo constantemente procurando nos preencher. Nosso coração bate, nosso sangue corre, nosso corpo se mexe somente por causa de um desejo procurando ser satisfeito. Pense na forma como um recém-nascido chega a este mundo. Qual é o seu primeiro instinto? Ele quer, ele chora, ele grita para receber. A natureza é assim e por bons motivos. Um recém-nascido precisa receber roupas, conforto, sustento e abrigo para sobreviver. Nossa sobrevivência depende de todas essas coisas. Desejo e diversidade. Passado o período da infância, são os desejos próprios de cada pessoa que lhe dão sua identidade individual. Algumas pessoas desejam satisfação sexual. Outros buscam enriquecimento espiritual. Alguns de nós desejamos fama, outros buscam a solidão. Alguns querem atingir a iluminação, enquanto outros procuram viagens e aventura. Muitos pensam que a riqueza irá saciar seu apetite, e há aqueles que querem fazer parte da comunidade acadêmica para saciar sua sede de conhecimento. 3 níveis de desejo humano. Nível 1. Os desejos têm sua raiz nos impulsos mais primitivos. As necessidades, os comportamentos adquiridos e as vontades da pessoa no nível 1 estão focados na gratificação dos desejos animais primais. O desejo de comer e de dormir, assim como a ânsia por sexo e não por amor, são desejos do nível 1. Pessoas no nível 1 podem fazer uso do pensamento racional, intelectual, como fazem todos os seres humanos, mas o fazem apenas para atender às suas necessidades mais básicas. Nível 2. Esses desejos estão dirigidos ao tipo de satisfação que não se encontra no reino animal, como honra, poder, prestígio, fama e domínio sobre os outros. Consequentemente, pensamentos, escolhas conscientes, decisões e ações das pessoas no nível 2 estão dirigidos à gratificação máxima desses desejos ligados a status. Nível 3. Os desejos nesse nível são movidos principalmente pelas formas de raciocínio mais elevadas e são dirigidos a gratificar ao máximo desejos do intelecto, tais como ânsia por sabedoria, conhecimento e obtenção de respostas. Afirma Ravachlag, esses 3 tipos de desejos são encontrados em todos os membros da raça humana. No entanto, estão combinados em cada indivíduo em graus diferentes, e aí reside a diferença entre uma pessoa e outra. Um recipiente. Na linguagem da Cabala, faz-se referência ao desejo como sendo um recipiente. Um recipiente é como um copo vazio que procura ser preenchido. Entretanto, diferentemente de um corpo físico, o recipiente de nossos desejos não é algo físico. Lembra daquela vez que você comeu tanto e ficou tão satisfeito que não conseguia dar mais uma garfada? Mas quando chegou a sobremesa, seu desejo por alguma coisa doce se tornou avassalador? Quando você se deu conta, já estava deglutindo um pedaço de torta Floresta Negra. O estômago tem limites, mas não há limites
para o seu desejo. Toda ação neste mundo físico é movida por uma necessidade, pequena ou grande, uma ânsia de preenchimento. É como se não tivéssemos livre-arbítrio sobre o assunto. Vivemos a vida no piloto automático, movidos pela constante necessidade de alimentar todos os ardentes e persistentes desejos de nosso corpo e de nossa alma. O objeto de nosso desejo. Então, se nossas papilas gustativas querem sobremesa, o que nosso coração deseja verdadeiramente? Poderíamos dizer com segurança que o desejo de nosso coração é obter felicidade ininterrupta, constante, embora a definição de felicidade possa variar de acordo com cada pessoa. Nosso desejo por felicidade une a todos nós. Não precisamos convencer um criminoso, um advogado, um operário de construção, um CEO de uma empresa, uma pessoa maldosa, uma pessoa bondosa, um ateu, um devoto, um magnata ou um mendigo a querer felicidade. O desejo por felicidade sem fim é parte de nossa própria essência como seres humanos. Um cientista pode desejar alcançar a verdade e o entendimento sobre as leis que governam nosso mundo físico, ou ter como objetivo ganhar um prêmio Nobel ou um lugar permanente na história. Um político pode desejar melhorar sua comunidade, sua cidade, seu estado ou seu país, ou em vez disso, optar por privilégios, influência e prestígio pessoal. Uma criança geralmente deseja brincar e ter prazer. Um comediante pode desejar risadas, amor, fama e aceitação. Um empresário geralmente deseja sucesso financeiro. Um operário de fábrica pode desejar umas férias, comida na mesa e paz de espírito. Eruditos geralmente desejam conhecimento e elogios da comunidade acadêmica. Por mais distintos que pareçam, todos os objetos de nosso desejo são apenas pacotes de felicidade com formatos diferentes. Esses vários recipientes de contentamento nos colocam em movimento e moldam nossas vidas. Todos esses diferentes pacotes podem também ser descritos em uma palavra: luz. O poder da luz. Luz é uma palavra código, uma metáfora para transmitir o amplo espectro da plenitude que os seres humanos anseiam. Quando um raio de luz do sol bate em uma gota d'água de chuva, a luz se refrata nas cores do arco-íris. Pense nesta imagem. Assim como esse único raio de luz de sol inclui todas as cores do espectro, a luz também contém as cores da alegria e da plenitude que as pessoas buscam em suas vidas. Há uma importante distinção, contudo, entre a luz do sol e a luz descrita no Zohar. A luz do sol inclui meramente as 7 cores primárias em seu espectro, ao passo que a luz contém toda forma concebível de plenitude e prazer que uma alma pode ansiar. Isso inclui a alegria do sexo e o êxtase do chocolate, a vitalidade da boa saúde e o poder da prosperidade, a alegria de ter filhos e a bênção de um relacionamento apaixonado e pleno de amor. Luz é também a voz que chamamos de intuição, a mágica que atrai as pessoas certas e as oportunidades certas para nossas vidas. A força que ativa o sistema imunológico, o espírito interno que desperta perseverança e otimismo dentro de nós todas as manhãs, e o combustível que gera nossa motivação para procurar obter mais e mais da vida. A luz permanece. Mas luz não é apenas felicidade. Luz é felicidade sem fim. É a diferença entre prazer momentâneo e plenitude duradoura. Nós realmente não queremos momentos prazerosos curtos e intensos.
Nossos desejos mais profundos não se limitam a 15 minutos de fama, ou a uma breve euforia por fechar um grande negócio, ou a um pico de prazer temporário proporcionado por drogas, ou ao alívio passageiro de um analgésico. Não queremos que nossos amigos e colegas gostem de nós apenas por uns instantes. Não queremos ser saudáveis apenas durante metade de nossas vidas. Não queremos relações sexuais apaixonadas com nosso cônjuge somente nos primeiros poucos meses de um relacionamento de 25 anos. Nós queremos que nossos desejos sejam constantemente atendidos e é esse fluxo constante e sem fim de plenitude que o Zohar define como luz. A raiz de nossa infelicidade. Se estamos sempre infelizes e ansiosos, é porque nossos desejos não são constantemente preenchidos pela luz. Se obtemos alegria em uma área de nossa vida durante 5 anos, podemos nos sentir afortunados, mas isso também significa que a luz existente no tanque de combustível só poderia durar 5 anos. Ficarmos sem luz, ou seja, desconectados da luz, nos torna infelizes. Quanto mais luz tivermos em nossa vida, por mais tempo nossos desejos permanecerão preenchidos e mais felizes seremos. Temos também um medo profundo e persistente de que nossa felicidade no final venha a acabar. Quando nos encontramos em um raro estado de contentamento e serenidade, temos a tendência negativa de acreditar que é bom demais para ser verdade. Nós nos preocupamos com o amanhã. E no momento em que essas dúvidas entram sorrateiramente dentro de nós, perdemos a conexão com o Criador. Assim, a luz é também definida como a paz de espírito proveniente de saber que aquela felicidade continuará conosco amanhã. Quando estamos conectados com a luz, não temos medo, ansiedade ou insegurança a respeito do futuro. O supremo desejo. À luz do que já foi dito, pode ter certeza de que o trocadilho é proposital. Entendemos que o supremo desejo do ser humano é a luz. Além disso, essa luz que buscamos está em todo lugar. Ela é a substância mais comum em nosso universo, preenche o cosmos e satura nossa realidade. A luz é infinita, sem fronteiras e está sempre pronta a nos preencher. O que nos leva à pergunta óbvia: se a essência das pessoas é desejo, e se o que desejamos é luz, uma vez que o universo está inundado de luz, o que nos impede de alcançar a felicidade duradoura? Uma cortina. 2 lados da cortina: o mundo do 1% e o mundo dos 99%. Há uma cortina que divide nossa existência em 2 mundos, que a sabedoria da Cabala define como sendo o mundo do 1% e o mundo dos 99%. O mundo do 1% engloba o mundo físico, o qual é apenas uma pequena parte de toda a criação. É o mundo que percebemos com os nossos 5 sentidos. Cheiramos, sentimos o sabor, tocamos, vemos e ouvimos. E embora possa parecer muito para nós, o que experimentamos com nossos 5 sentidos é um mero fragmento do que realmente existe. Breve resumo do 1%. A realidade do 1% é o mundo físico que experimentamos com nossos 5 sentidos. Espiritualmente, é um mundo de escuridão, onde reagimos a eventos externos, a satisfação é temporária, sintomas e reações nos preocupam, somos vítimas que sofrem por ações de outras pessoas, assim como por circunstâncias externas aleatórias. Parece não haver esperança de que aconteça uma mudança positiva permanente e a maioria de nossos desejos permanece não atendida. A lei de Murphy rege o mundo do 1%. Tudo o que pode dar errado, certamente dará errado. E mesmo quando as coisas vão bem, sabemos
que elas irão mudar porque vivemos na dimensão dos altos e baixos, das boas notícias e das más notícias. Quando vivemos somente no 1%, a vida é sofrida e o mundo parece escuro e desordenado. Do outro lado da cortina está a dimensão dos 99%, que engloba a maior parte da realidade. Breve resumo dos 99%. A realidade dos 99% encontra-se além da percepção humana. É um mundo de absoluta ordem, perfeição e luz espiritual infinita. Um mundo de ação em vez de reação. A fonte, a semente e a origem oculta do mundo físico. Um mundo de total plenitude, conhecimento infinito e alegria sem fim. Uma dimensão onde podemos dar início à mudança positiva duradoura que também se manifesta em nosso mundo do 1%. Não há traço algum da lei de Murphy no mundo dos 99%. Quando vivemos conectados com o nível dos 99%, a vida é plena, a energia flui e o mundo é brilhante e bonito. Assim, chegamos ao segundo princípio da Cabala. Princípio 2. Existem duas realidades básicas: nosso mundo, do 1%, e o mundo dos 99% da luz. A ciência do século XX tropeça no mundo dos 99%. O médico Stuart Hameroff é professor de anestesiologia e psicologia e sócio-diretor do Centro de Estudos da Consciência da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Juntamente com Sir Roger Penrose, renomado físico da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o professor Hameroff observou que o entendimento do mundo dos 99% é notavelmente semelhante à visão da atual mecânica quântica a respeito do universo. Quando o entrevistei visando a este livro, o Dr. Hameroff colocou a questão da seguinte maneira: há 100 anos já se sabe que existem dois mundos, o mundo clássico, que vivemos com nossos 5 sentidos, e o mundo quântico. Vivemos no mundo clássico, onde tudo parece normal, embora não traga plenitude. Tudo tem formato, lugar e substância definidos. Entretanto, em escala muito pequena, reina o mundo quântico, e tudo é estranho e bizarro, desafiando o senso comum. A ciência sabe muito pouco a respeito do mundo quântico, mas agora acreditamos que ele seja um amplo armazém de informações, incluindo valores platônicos como o bem versus o mal, beleza, verdade, sabedoria. Para mim, são indicações de que o mundo quântico pode ser considerado a realidade dos 99% de que a Cabala fala e de que, de fato, existe uma cortina entre os dois mundos. Em outras palavras, embora a realidade dos 99% não tenha sido detectada e não seja detectável pelos 5 sentidos, ela é muito mais real que o nosso mundo físico. A síndrome do de repente. No mundo do 1%, a vida constantemente nos pega desprevenidos. Somos atingidos pela síndrome do de repente. Quantas vezes você ouviu o seguinte: ele morreu de um repentino ataque do coração. Ele a abandonou sem uma palavra de aviso. De repente, o contrato não foi fechado. Ela, de repente, mudou de ideia. A vida, de repente, começou a parecer vazia. Mas será que existe realmente uma coisa chamada de repente? Não, se você estiver consciente de como as coisas funcionam no mundo dos 99%. Sempre existe uma causa que não enxergamos e que precede qualquer evento repentino. Você já acordou e de repente encontrou uma árvore totalmente crescida em seu quintal? Claro que não. Em algum ponto no passado, uma semente dessa árvore foi plantada.
Da mesma maneira, quando um problema desagradável surge de repente e corta o fluxo de felicidade que estava preenchendo um desejo específico, isso não é algo que acontece aleatoriamente. Há uma causa mais profunda. Em algum lugar no passado, uma semente foi plantada. Acredito que não existem erros, coincidências, acidentes, catástrofes repentinas. Este mundo é o da causa e do efeito. Tudo o que acontece, acontece por um motivo. A teoria do caos. A síndrome do de repente tem origem em nossa incapacidade de enxergar através das ilusões do mundo do 1%. Não conseguimos ver além das turbulências imediatas de nosso mundo físico e enxergar o outro lado da cortina, onde a realidade mais ampla reside. Durante anos, os meteorologistas enfrentaram o desafio de tentar fazer a previsão do tempo. Tempestades e flutuações das condições atmosféricas aconteciam sem aviso prévio e os cientistas concluíram que as condições climáticas eram caóticas, não lineares, uma sequência aleatória de eventos, até que novos estudos revelaram a ordem oculta dentro do caos. O efeito borboleta. O termo efeito borboleta refere-se à ideia de que as asas de uma borboleta criam mudanças na atmosfera e dão início à formação de um tornado. Como o que acontece no efeito dominó, o bater das asas da borboleta é a condição inicial que dá origem ao tornado. Embora não seja a força das asas de uma borboleta em si que se transforma em tempestade, mas sem esse bater de asas, aquele tornado específico não existiria. Por mais incrível que pareça, a pequena turbulência criada pelas asas de uma borboleta em Tóquio, no Japão, pode levar a um tornado no Kansas, nos Estados Unidos. E uma pessoa batendo a porta de um carro em Iowa, nos Estados Unidos, pode influenciar o clima no Brasil. Tudo está conectado. As condições meteorológicas parecem aleatórias aos meteorologistas apenas porque eles não foram capazes de perceber e medir todos os milhares de influências que contribuem para um dia de tempestade. Influências como o bater de asas de uma borboleta e o bater de portas de automóveis. Como os padrões climáticos, nossa vida, por mais caótica que pareça, é governada por uma ordem que não enxergamos. Nosso problema, nosso desafio, é que a cortina limita nossa capacidade de detectar todas essas minúsculas borboletas batendo asas em nossa vida pessoal. As tempestades e os tornados que assolam o nosso cotidiano têm suas causas atrás da cortina, mas nós simplesmente não conseguimos enxergá-las. Observamos apenas os efeitos dela, mas não o nível de realidade onde são geradas. Nós vivenciamos os sintomas, mas não temos consciência de sua raiz. Passamos pelo caos, mas não conseguimos detectar a origem dele, porque estamos cegos diante da dimensão dos 99% do outro lado da cortina. Em nosso mundo físico, estamos em contato apenas com uma porção microscópica da realidade e buscamos desesperadamente um significado em tudo, esperando que nossos desejos mais profundos sejam preenchidos. Alguns de nós se voltam para a ciência, alguns para a religião, alguns para as drogas. Outros vão em busca de riqueza e poder. Mas o vazio permanece. Nós nos sentimos insignificantes, desamparados, infelizes e sem controle, famintos por sustento espiritual, sentido na vida e mudança positiva. Será nosso destino ficarmos trancados no mundo do 1%, sem estarmos cientes do que está acontecendo na realidade dos 99%? Estamos fadados ao caos e à escuridão? A cortina precisa ser baixada para sempre? De jeito nenhum. O mundo dos 99%. Um físico tinha uma ferradura pendurada na porta de seu laboratório.
Seus colegas ficaram surpresos e perguntaram se ele acreditava que ela atraía sorte para suas experiências. Ele respondeu: "Não, eu não acredito em superstições, mas me disseram que funciona mesmo se você não acreditar." R.L. Weber, Um passeio aleatório pela ciência. A realidade familiar que conhecemos é o mundo do 1% em que vivemos. Contudo, o que está do outro lado da cortina, os 99%, exerce no final influência extremamente maior. A realidade dos 99% é a fonte da plenitude duradoura, é o domínio da luz. Sempre que experimentamos a alegria de sermos abraçados por uma criança, quando fechamos um negócio, quando nos sentimos bem-sucedidos e valorizados, esses sentimentos calorosos fluem dos 99%. Nada novo debaixo do sol. Antes de Thomas Edison, o homem civilizado vivia num mundo bem escuro, se comparado ao nosso, em que lâmpadas fluorescentes de neon e halógenas brilham 24 horas por dia. Mas será que Edison realmente inventou algo novo quando desenvolveu a lâmpada? Ou será que a informação já existia? Será que Albert Einstein realmente descobriu algo novo com sua teoria da relatividade? Ou será que ela sempre existiu? Será que Sir Isaac Newton inventou a gravidade? Edison, Einstein e Newton simplesmente revelaram algo que já existia. Então, onde estava se escondendo toda essa informação antes que essas grandes mentes a descobrissem? Atrás da cortina, no mundo dos 99%. Sinfonia onde o tempo não existe. Wolfgang Amadeus Mozart disse certa vez que era capaz de conceber sinfonias inteiras em sua mente antes mesmo de escrever uma única nota musical. Em minha imaginação não ouço as partes da sinfonia em uma sequência sucessiva. Eu as ouço todas de uma só vez, simultaneamente. E com que prazer! Todo esse inventar, todo esse produzir acontece em um sonho vivaz e prazeroso. O sonho vivaz que ele descreve é a realidade dos 99%, que transcende as leis do tempo e do espaço. Arthur Miller, professor de História e Filosofia da Ciência do University College em Londres, na Inglaterra, certa vez escreveu que Einstein, dizendo que enquanto Beethoven criava sua música, a de Mozart era tão pura que parecia ter sempre estado presente no universo, esperando ser descoberta pelo mestre. Einstein acreditava em algo muito semelhante com relação à física. Ele escreveu que, além das observações e da teoria, estava a música das esferas, que revelavam uma harmonia pré-estabelecida, exibindo impressionante simetria. As leis da natureza, incluindo as da teoria da relatividade, estão esperando ser apanhadas do cosmos por alguém com bom ouvido. Arthur Miller, 31 de janeiro de 2006. Um gênio encontra inspiração na música do outro. New York Times. Einstein, Mozart e outras grandes mentes do passado entenderam que outra dimensão espiritual era a fonte de suas realizações. Consideremos também o caso do químico russo Dmitri Mendeleev, que teve um sonho em comum em 1869. Ele disse: "Eu vi em um sonho uma mesa onde todos os elementos estavam colocados em seus devidos lugares. Ao acordar, imediatamente tomei nota disso em um papel." O sonho de Mendeleev resultou na tabela periódica dos elementos, que todos nós estudamos em nossas aulas de química no colégio. O trecho a seguir foi extraído de uma carta escrita por Bill Banting, filho do cientista canadense Sir Frederick Banting, ganhador do Prêmio Nobel na categoria de Fisiologia ou Medicina em 1923 e posteriormente ordenado Cavaleiro do Reino Unido por seu trabalho científico. Meu pai exigia de si mesmo mais do que dos outros. Ansioso por dar a seus alunos do primeiro ano de medicina uma sinopse das pesquisas mais recentes, achou que o material para sua palestra não era suficientemente bom. Para fazer um trabalho melhor, foi se deitar e levou com ele suas revistas médicas. Horas depois, ao acordar,
rabiscou um breve parágrafo que levaria à descoberta da insulina. Platão falou sobre o mundo das ideias, que ele dizia ser a origem e a verdadeira fonte de nossa realidade física, assim como de toda a sabedoria. O físico Roger Penrose, em seu livro Sombras da Mente, escreveu: de acordo com Platão, conceitos matemáticos e verdades matemáticas habitam seu próprio mundo real, o qual não tem tempo nem localização física. O mundo de Platão é um mundo ideal de formas perfeitas, distinto do mundo físico, mas em cujos termos o mundo físico precisa ser entendido. Sonhos, visões, intuição. Todos são momentos de conexão com a realidade dos 99%, onde existe toda a informação, sabedoria, energia, plenitude e luz. Platão denominou divina loucura a conexão com os 99%. O famoso filósofo do século XV, Nicolau de Cusa, denominou-a divina revelação. Mozart a descreveu como um afluxo, uma torrente. Edmund Husserl, filósofo e matemático do século XX, denominou-a intuição pura. Muitos dos líderes da Revolução Científica e da Era da Iluminação, incluindo os filósofos Henry Moore, Wilhelm Leibniz, estudaram alguma forma de cabala e estavam familiarizados com a realidade dos 99%. Você e eu a conhecemos através de nossas próprias experiências de conexão. Nós a chamamos intuição materna, sexto sentido, instinto visceral. Agora que você tem uma ideia do que é o mundo dos 99%, permita-me compartilhar com você o desafio que ele apresenta. O problema. Existe um obstáculo constante que faz com que não sejamos capazes de controlar os momentos de conexão com a realidade dos 99%. Nosso acesso a essa dimensão de luz é acidental e acontece ao acaso, na melhor das hipóteses. Sob uma perspectiva histórica, parece que apenas algumas poucas mentes em cada geração foram capazes de se conectar aos 99% para descobrir um pedaço de sabedoria que alterasse significativamente o destino da humanidade. Novamente, pense em Benkin, Einstein, Mendeleev, Newton, Mozart, Moisés, Maomé, Jesus e Abraão. A maioria de nós, antes de estudar a Cabala ou de ler este livro, não tinha conhecimento de que um mundo com essa plenitude sequer existisse. Como consequência, quando fazíamos contato com os 99% em momentos de intuição, criatividade, inspiração, vivenciando um milagre, formulando ideias brilhantes e assim por diante, pensávamos que se tratasse da antiga boa sorte brilhando para nós. É difícil imaginar algo que não podemos ver ou tocar, muito menos entender como funciona. Meu pai, Havberg, descreve a realidade dos 99% como um mundo dançando no limiar da consciência, como um sonho tentador de que não conseguimos lembrar direito instantes antes de a pessoa que está sonhando acordar, a um momento crucial, quando uma linha muito tênue a conecta ao sonho. Quanto mais fortemente essa pessoa puxar este delicado fio, mais rapidamente o tecido do sonho irá se esgaçar e desaparecer. E à medida que o sonho se esvai, a pessoa tem que se resignar à realidade em que está desperto, imensamente inferior à do sonho. Imaginem se fôssemos capazes de acessar a realidade dos 99% quando quiséssemos. Se isso fosse possível, obteríamos a capacidade de controlar todos os eventos em nossa vida. Em vez de lidar apenas com sintomas e efeitos, poderíamos descobrir as forças ocultas por trás das circunstâncias aparentemente caóticas e dos eventos enlouquecedores que, de repente,
acabam com nossa alegria, deixando nossos desejos mais profundos não preenchidos. Teríamos o poder de criar ordem a partir do caos. Poderíamos utilizar a luz dos 99% para banir qualquer forma de escuridão de nossas vidas. Pense sobre isso da seguinte maneira: se você alterar um galho de árvore, estará modificando apenas o galho. Modifique uma folha e terá mudado apenas a folha. Mas se você puder manipular a informação genética dentro da semente, você poderá afetar a árvore inteira, galhos, folhas, frutos, tudo enfim. O mundo dos 99% é o nível do DNA da realidade, a semente, a raiz, a causa de todas as causas, perseguindo nossas próprias sombras. Considerem a seguinte analogia. Sua sombra projetada sobre a calçada apresenta uma versão extremamente limitada do seu eu. Ela não reflete seu sangue, ossos, emoções, imaginação, sentimentos ou desejos que o definem como um indivíduo. É apenas um reflexo bidimensional de sua realidade tridimensional, uma imagem no 1% do seu ser nos 99%. Você consegue fazer o braço de alguém se mover apenas tocando a sombra dele na parede? Isso não é possível. Você precisa tocar a fonte, o braço verdadeiro, a realidade dos 99%. Se você mover o braço verdadeiro, a sombra dele responderá automaticamente. Em outras palavras, você precisa fazer o movimento em uma dimensão mais elevada para efetuar a mudança. Nós, entretanto, estamos condicionados a focar nossos esforços na realidade do 1%, que é o mesmo que perseguir a própria sombra. Um trabalho que não leva a nada. Eis aqui uma tarefa simples que eu gostaria que você realizasse neste exato momento e que pode ajudá-lo a consolidar este ponto. Pegue um pedaço de papel e um lápis e escreva suas 5 melhores respostas à seguinte pergunta: o que você realmente quer da vida? Dedique algum tempo para pensar a respeito e seja honesto consigo mesmo sobre o que você realmente quer. Coloque seus pensamentos no papel. Agora, compare-os às 10 respostas mais comumente dadas a essa pergunta. Respostas mais comuns: satisfação pessoal, paz de espírito, alívio do medo e da ansiedade, segurança financeira, contentamento, amor, liberdade, controle, sabedoria, felicidade, saúde. Tenho certeza de que sua lista tem algumas coisas em comum com a lista acima. Por favor, observe que nenhuma dessas respostas pode ser medida ou pesada em uma balança e que você não pode segurá-las na palma de sua mão. Você não pode localizá-las fisicamente em um mapa, nem atingi-las especificando suas coordenadas. Nenhuma das coisas que mais queremos na vida é de natureza física. Nada em sua lista pode ser encontrado no mundo do 1%, no plano material. Tudo que genuinamente desejamos é de uma natureza etérea, encontrada apenas na realidade dos 99%. Isso nos leva ao terceiro princípio da Cabala, princípio 3. Tudo que o ser humano verdadeiramente deseja na vida é luz espiritual. E contudo, o que fazemos ao longo de nossas vidas? Perseguimos bens físicos em nossa busca da felicidade. Seria de admirar que sejamos incapazes de experimentar satisfação duradoura? Para ver como esse terceiro princípio funciona, vamos olhar para algo que parece ser bastante tangível: dinheiro.
Frio papel moeda. Pense em um indivíduo com patrimônio líquido de 20 milhões de dólares que perde 15 milhões da noite para o dia em uma queda da bolsa. Vamos compará-lo a alguém que tem um patrimônio de 20 mil dólares e ganha 80 mil dólares com ações da bolsa que subiram assustadoramente. Quem vai para a cama com mais paz de espírito e maior sensação de segurança? Quem tem 5 milhões ou quem apenas tem uma fração dessa quantia? Embora esse exemplo seja simplista, a ideia aqui é que dinheiro por si só não dá segurança. Há quem tenha milhões e se sinta como se não tivesse nada. E há aqueles que não têm nada e se sentem como se tivessem milhões. Segurança não se encontra em uma conta bancária, é uma sensação que vem de dentro. Porque o que os seres humanos estão verdadeiramente buscando na vida não são objetos físicos. Estamos, na verdade, procurando a energia espiritual que permeia o mundo dos 99%. A razão de nosso descontentamento. Nós nos sentimos infelizes, insatisfeitos, tristes, deprimidos, descontentes ou ansiosos quando nossos desejos parecem ter sido ignorados pelo universo. Geralmente é algum tipo de caos que precipita nossos desejos não preenchidos, problemas de saúde, reveses financeiros, dificuldades no casamento, pressão social, medos, fobias, ataques de pânico. Toda essa turbulência acontece por uma única razão. Nós nos desconectamos consciente ou inconscientemente da realidade dos 99%. Entretanto, quando aprendemos a nos reconectar com esse mundo, podemos controlar os eventos em nossas vidas, podemos erradicar o caos que causa nossa infelicidade, podemos acender a luz e banir a escuridão. A conexão com a realidade dos 99% é o segredo da plenitude duradoura na vida, mas não é fácil estabelecê-la. Nos tópicos seguintes, descreverei detalhadamente as ferramentas e os métodos para irmos além do nosso cotidiano. Isso nos faz pensar: por que caos, sofrimento, dor e doenças existem se existe outro mundo de ordem e felicidade? Por que há dois mundos, o do 1% e o dos 99%? Quem construiu a realidade dessa maneira e por quê? De onde brotam nossos desejos? Por que nossos desejos e a plenitude que buscamos estão separados por uma cortina que não vemos? Quem colocou essa cortina? Como nós nos desconectamos do mundo dos 99%? O sabor do tempo. Um membro de uma tribo indígena que vive na floresta amazônica não irá acordar repentinamente uma certa manhã louco de vontade de tomar um cappuccino duplo. Desejos não brotam por si mesmos. O sabor que buscamos precisa ter sido experimentado antes. Você não pode ter um forte desejo de assistir ao filme O Poderoso Chefão pela enésima vez se você nunca viu esse filme antes. Dado que o desejo brota de uma experiência e da memória que temos dessa experiência, não é interessante que as pessoas estejam buscando felicidade incansavelmente desde a aurora da humanidade? Não importa quantas guerras, doenças, fome, depressão, desastres da natureza nos derrubem, nós continuamos a nos erguer de novo, sempre tendo a mesma coisa em mente: a busca da paz duradoura, da alegria sem fim e do prazer permanente. Parece razoável que nós já tenhamos experimentado o mundo dos 99%. Em algum lugar, nos recessos de nossa alma, sabemos que é possível nos conectar com essa realidade de maneira contínua. Lembranças. Os vários desejos, ânsias, impulsos e vontades incontroláveis que permeiam nossos pensamentos já existiam antes da aurora do tempo.
Quaisquer anseios que estejam balançando seu coração neste exato instante são, na verdade, lembranças persistentes em sua alma, recordações gravadas no fundo do seu ser. A busca da felicidade não está apenas inscrita na Constituição americana como um direito inalienável do cidadão americano. Ela também está presente no projeto do universo. É o direito de nascença da humanidade. Lembre-se de que uma árvore não surgiu do nada em seu quintal. Havia uma semente oculta. Da mesma forma, existe uma semente de nossos desejos, da plenitude que tão desesperadamente buscamos. Identificaremos agora essa antiga semente e descobriremos o supremo propósito de sua repentina aparição nos quintais deste mundo.